Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Isto dizia eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e a começar pelo mais velho até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se a Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Queridos irmãos, quando a gente, tá bom aí o som? Quando a gente olha para esse texto, sempre o que vem em nossa mente é a imagem dessa mulher no meio de uma multidão de pessoas, sendo apontada por causa de seu pecado. Ela, sendo casada, foi pega com outro homem e fora levada diante de Jesus publicamente. Imagine a cena: uma mulher pega nesse pecado, nesse ato, e chega aquela, porque nesse caso era uma multidão que seguia, e chega aquela multidão dizendo: olha, essa mulher aqui estava traindo o esposo dela, foi pega fazendo isso. Não é um boato, não é uma fofoca, não é um fuxico, como dizem as pessoas. Temos prova de que ela estava fazendo isso. E na lei de Moisés, Moisés disse, a lei do Antigo Testamento, dada vez por Deus, que quando o homem e uma mulher praticava esse ato, primeiro que tinha que ter no mínimo 2 testemunhas. Não poderia, preste atenção, não poderia ser apedrejada porque uma só pessoa viu. Tinha que ter, não é só o pecado de adultério que era assim. Outros tipos de delito também eram. No mínimo 2 pessoas sendo testemunha ocular, tinha que ter visto. E eles, segundo eles, essa mulher foi pega no próprio ato, então não foi uma conversa isolada. E chega diante de todo mundo e expõe aquela mulher. E um fato que a maioria de nós, quando estamos lendo ou pregando, a gente observa que fora levado apenas a mulher, mas o homem, que segundo a lei, deveria ser levado também, para que os dois fossem apedrejados. E geralmente quem jogava a primeira pedra era as testemunhas. Em alguns casos, até os filhos eram apedrejados pelos pais, se
cometesse um delito grave contra os pais, e os pais entregassem ao juiz, os pais é que começava a sentença. Vai ter histórias na Bíblia em que começaram a jogar tanta pedra que criou um montão em algumas histórias da Bíblia. Então a mulher está no meio ali daquele povo, e todo mundo na expectativa, vamos ver, não o que vai acontecer com a mulher, não, eles não estavam ali com curiosidade para saber, eles já sabiam que segundo a lei de Moisés, o que ia acontecer com a mulher? Eles estavam ali para saber, vamos ver qual vai ser a resposta desse Jesus. Esse Jesus que fala tanto sobre amor, diz que é para amar até o inimigo. Esse Jesus que diz que é para a gente orar até pelos que perseguem a gente. Esse Jesus que prega muito sobre misericórdia. Esse Jesus, sendo ele judeu, ele não pode contrariar a lei de Moisés. E aí, o que ele vai dizer? Se ele falar que é para apedrejar, a gente vai acusá-lo, porque ele vai cair em contradição com aquilo que ele prega, da intolerância, da misericórdia, da longanimidade, e ele vai usar a lei de Moisés, ele é verdadeiro, mas nós vamos usar isso para condená-lo. E se ele falar não apedrejar, vamos usar a lei de Moisés também para acusá-lo de contrariar a lei de Moisés, porque a lei de Moisés diz que é para apedrejar. Agora ele não tem escapatória. Quando a gente observa esse acontecido aqui, não é por causa de uma mulher que adulterou, meus irmãos. Esse fato aqui, o foco principal, não é o pecado da mulher. Esta mulher foi usada apenas como um pretexto para acusar Jesus de alguma coisa. Nós temos que tirar esse Jesus da visão do povo. Nós temos que classificá-lo como o Messias, o Salvador, o Cristo, o ungido, como ele fala. Nós temos que arrumar um meio de que ele seja rejeitado, que ele saia do foco da multidão. Então o que a gente vai fazer? Quando então eles pegam essa mulher praticando esse pecado, para eles veio a calhar. Opa, uma oportunidade para tirarmos Jesus de cena. Vamos usar isso contra ele então. Como eu disse, o foco não era a mulher. A mulher foi apenas um pretexto para derrubar Jesus, para destruir Jesus. Então leva até Jesus e fala: e tu o que dizes? E eles não falam apenas uma vez. O texto diz que eles insistem perguntando: e tu o que acha? E tu o que entende? E tu fala o que a respeito disso? Então Jesus se endireita, se conserta ali e conversa então com eles. Mas antes disso, o versículo 6, acompanhe na sua Bíblia, diz qual foi a intenção deles levar a mulher até Jesus. Por que não levaram o homem? Porque a intenção neste momento não era apedrejar a mulher. Neste momento eles não estavam focados na mulher, usou elas apenas como pretexto. Neste momento o foco deles é pegar Jesus. Então não interessava a eles naquele momento levar o homem, porque o problema aqui não é apedrejar o casal, mesmo que ela seria possivelmente apedrejada, mas o foco aqui não é a mulher, o foco aqui é Jesus. Aí o versículo 6 já diz isso. Isso dizia eles, tentando, ou provando, ou testando, para que tivesse de que acusar. Quando eles falam para Jesus, no versículo 5, na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém,
é um teste que estão fazendo com Jesus. Tu, porém, pois, que dizes? Qual é a tua opinião a respeito disso? O versículo 6. Isso dizia eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, se inclinando, não dando importância, não se deixou levar pela conversa, começa então a escrever com o dedo na terra, não dando importância para o que ele estava falando. Jesus já sabia muito bem que eles estavam testando ele. Nós podemos pegar um exemplo disso aqui, para a nossa vida cotidiana, em que muitas vezes as perguntas, os questionamentos que as pessoas fazem para conosco, são apenas para nos experimentar, para saber como é que a gente vai se sair. Não é que a pessoa não sabe a resposta. Tem gente que fazem pergunta para a gente porque estão interessadas em saber de alguma coisa. Mas tem outras que quer saber se a gente tem a resposta, não para passar para ela, mas é para consultar a nós mesmos. Será? Dessa vez eu vou colocar ele numa situação sem saída. Mas Jesus sempre sabia como se sair, porque ele tinha a presença do Espírito de Deus, a palavra da sabedoria e do conhecimento, e sabia sair de qualquer situação. Um dia Jesus chegou no templo, e quando chegou ali, ele estava vendendo algumas coisas de forma irregular. E Jesus não condenou eles porque ele estava vendendo no templo, presta bem atenção. Jesus estava condenando eles as formas em que eles estavam vendendo. Pois Jesus disse para eles que ele estava transformado, chamou eles de ladrões, transformando o templo em um lugar em covil de ladrões, porque ele estava usando de forma irregular. O que ele estava fazendo não era condenado pela lei. O problema é a maneira dos trâmites que eles estavam fazendo ali, naquele vender, trocar, o câmbio, como é que ele estava lidando com isso. Jesus está condenando a forma que ele estava fazendo, transformando em covil de ladrões, um lugar para esconder coisas erradas. Então Jesus, quando chega naquele lugar, sendo lugar que o propósito era de adoração, e ele estava fazendo comércio para si mesmo, o que ele estava vendendo de forma irregular, não era para a glória de Deus, mas era para a própria glória, e de forma errônea. Jesus então sai, pega um chicote. Alguns dizem que Jesus bateu nas pessoas, outros acham que não. Sei que Jesus pegou ali uma zorraga, um chicote de 3 pontos, e saiu ameaçando todo mundo, virando as mesas, soltando os pombos que era levado para o sacrifício, para quem vinha de longe não precisar trazer. Então isso era permitido também. Então Jesus saiu soltando os animais e brigou muito com eles. Eles ficaram estarrecidos com isso. Quando é um dia, eles encontram Jesus e perguntam: com que autoridade tu fazes essas coisas? Porque entrar no templo e expulsar os cambistas, mandar as pessoas correr, sai daqui, foge daqui, não era qualquer pessoa que poderia fazer isso. Jesus então expulsa, diz a Bíblia, e expulsa ameaçando eles. Então Jesus fala assim, deixa primeiro eu fazer uma pergunta para vocês também. Queriam pegar Jesus de novo. Com que autoridade tu faz essas coisas? Jesus não estava a fim de responder de acordo com a pergunta deles. E falou assim, olha, eu quero primeiro perguntar para vocês, o batismo de João Batista é do céu ou é da terra? Jesus fala isso para eles, porque não estava a fim de responder. E eles pensaram assim consigo, se a gente falar que é do céu, ele vai questionar a gente, por que a gente não acredita? Porque eles não acreditavam no batismo de João, os fariseus e os escribas. Se a gente falar que é do céu, ele vai dizer, se a gente falar que é do céu, ele vai dizer, por que a gente não acredita? E se falar que é da terra, estamos perdidos. João tem muitos seguidores, vai colocar a gente para correr. Então a gente não sabe não, aí nós não temos mais resposta não. Jesus falou assim, eu também não estou a fim de responder para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Isso é a palavra da sabedoria. Então, querem testar Jesus. Você vai ver de várias formas.
Eles perguntando para Jesus se deveria pagar tributo a César ou não. Então Jesus pega a moeda e fala: de quem é essa foto que está aqui, ó? Essa gravura aqui, ó. Eles respondem: é de César. Ele falou assim: então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Jesus sendo testado, mas sabe se sair. E eles pensaram que ia pegar Jesus. O foco não é a mulher. O foco é pegar Jesus. Mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo, Jesus um dia chegou a dizer assim: olha, vão levar vocês aos tribunais, vão levar vocês para prender vocês, mas quando vocês estiverem lá, não se preocupe com o que há de responder, porque na mesma hora o vosso Pai vai colocar as palavras na boca de vocês. Então Jesus tinha o Espírito de Deus sobre ele, como a profecia diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois o Senhor me ungiu. É isso que nós precisamos, porque na história a gente vai encontrar pessoas nos experimentando, nos testando, querendo nos encurralar. Mas aí o servo de Deus diz assim: olha, estejam prontos para responder a qualquer um que vos fizer pergunta a respeito da fé de vocês. Então nós temos que estar preparados, e essa preparação é: medite na lei do Senhor, e como disse mesmo Jesus, o Consolador, o Espírito Santo, vos fará lembrar de todas as coisas. Nós precisamos do Espírito Santo. Então eles insistiram, verso 7, perguntando, e Jesus então, que estava escrevendo, se conserta ali e disse-lhe: aquele que dentre vocês sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra. Jesus não está concordando com o pecado da mulher. Jesus não está dizendo que ela não merece apedrejada, tá? Porque ele não era contra a lei de Moisés. Ela merecia de fato ser apedrejada. Mas ela estava ali, não era para ser apedrejada neste momento, não. O problema é, queria pegar Jesus. Jesus não poderia dizer nem sim e nem não. Como ele tinha a sabedoria do Espírito, então fala assim para eles: quem de vocês, do mais velho ao mais novo, está sem pecado? Ou outra versão, que não tem pecado. E outra versão, que não cometeu pecado. Se tiver alguém assim, seja o primeiro a jogar pedra na mulher. Quando Jesus diz isso, a consciência deles, no momento, recebe uma luz. E começa então a se lembrar que um dia também já errou. Que eles falharam também. Que eles também têm natureza pecaminosa. Que eles também, possivelmente, alguns tinham seus pecados ocultos. Eles refletem, porque a palavra de Jesus, ela vinha como uma espada. Ainda que eles não concordassem com tudo que Jesus estava falando, mas eles sabiam que não poderia rebater, porque Jesus falava pelo poder do Espírito Santo. Como diz a Bíblia, Jesus não falava como os fariseus e como os escribas, mas ele falava como alguém que tem autoridade, e ninguém podia rebatê-lo. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É uma pergunta que às vezes a gente deveria fazer para algumas pessoas que chegam até nós, ou que chegam até você, falando a forma que a pessoa fala do pecado de alguém, que essa pessoa ficou sabendo. Que às vezes, presta bem atenção aqui, que às vezes essa pessoa, ela nem tem prova que é verdade. Ela apenas ficou sabendo da conversa que alguém disse. Não tem vestígio, não tem prova, não tem testemunho. E a gente bate o martelo. E a gente começa então a desclassificar, condenar, criticar, desprezar, fugir. Porque tem vários comportamentos. A gente precisa sempre ter esse critério, meus irmãos. Um pouquinho mais de retorno aqui, por favor. A gente precisa ter esse critério. Quem foi de nós que nunca ouviu alguém chegar até nós fazendo acusação
de um irmão nosso. Todos nós já escutamos alguém chegando até nós. Nós não estamos falando de um fato que a pessoa quer se informar melhor, que a pessoa está relatando para tentar ajudar de alguma maneira. Nós estamos falando com aquela ideia de acusação. Muitas pessoas já chegaram até você e chegaram até mim. E por que não dizer, preste atenção, olha aqui para mim. E por que não dizer que muitas vezes eu e você já fizemos isso também? Porque a gente sempre fala assim, ó, tem gente que chega até a mim, que chega até nós para acusar alguém. Verdade. Mas às vezes nós vamos até as pessoas para fazer a mesma coisa. E se alguém falar assim, olha, quem de nós nesse grupo aqui, quem de nós nessa família, quem de nós nessa igreja não tiver cometido pecado, seja o primeiro a condenar. Lembra daquela passagem bíblica que Jesus falou assim, ó, não julgueis para não ser julgado, porque com a mesma medida que você mede, você também será medido. Jesus estava falando do julgamento hipócrita. O que é isso? Você ou eu, nós, falar para alguém de um erro que é, ou condenar alguém pelo erro que a pessoa está cometendo, sendo que nós temos um pecado igual ou até mesmo pior do que o da pessoa. Jesus não estava dizendo que a gente não pode julgar de forma alguma. Nenhum lugar da Bíblia diz que você não pode fazer nenhum tipo de julgamento. Não, porque julgar tem vários significados. Então o que acontece? Jesus então fala, quem não tem pecado atire a primeira pedra. E eles começaram a pensar nos seus erros. Presta bem atenção aqui. Às vezes a gente fala assim, o fulano de tal fez tal coisa, eu não faço, eu não estou fazendo o que ele está fazendo. Mas preste bem atenção, e o seu passado? E o meu ontem? Que o que essa pessoa está fazendo agora, amanhã vai ser o passado dela. Nós não estamos fazendo porque já ficou no nosso passado. Mas quando for amanhã, será o passado dessa pessoa. Assim como é o nosso passado hoje, a gente condena a pessoa. A gente condena a pessoa pelo que ela está fazendo agora. Mas a gente também já teve nosso pecado presente. E que naquele dia a gente não queria que ninguém nos condenasse, apenas tivesse misericórdia de nós. Então veja como é que a nossa consciência trabalha. Um dia alguém teve compaixão de mim, um dia alguém me perdoou, mas eu não estou tendo compaixão desse que está pecando agora, que amanhã também será o seu passado. Então não é se conformar, não é concordar, não é aceitar, mas é entender que antes de tirar a pedra para jogar em alguém, eu fiz de tudo para que nenhuma pedra fosse atirada a mim lá no passado. E Jesus, ao invés de jogar pedra em mim, ele me perdoou todas as minhas transgressões. E a gente não entende. Quem já pastoreou sabe disso. Já passei por isso, de você tentar ajudar as pessoas, tratar de alguns casos na igreja, e o pastor não é obrigado a sair contando para todo mundo como é que está tratando. E alguém, que sempre tem alguém para vazar, não sei porquê, alguém vaza a situação, e depois ela sabe que as pessoas falam de você, que foi misericordioso, que tentando ajudar, fala assim, o pastor está passando a mão sobre o pecado do irmão, só que você não sabe com o que aconteceu, você só sabe de uma parte. E aí a Bíblia diz assim, bem-aventurados misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? Miseri
de miséria e corda de cardia, colocar seu coração na miséria do outro, se sentir no lugar do outro. E se eu tivesse cometido o pecado que ele cometeu, porque você não pode dizer que jamais fará, nunca poderá falar isso, o que eu gostaria que falasse, como eu gostaria de ser tratado se eu cometesse o mesmo pecado do José, do Antônio, gostaria que falasse a meu respeito. É isso que nós precisamos entender. A nossa consciência não é concordar, não é aceitar, não é encobrir, mas eu preciso saber, eu tenho que ter critério bíblico para enfrentar a situação, até porque o único que não peca, que nunca pecou e jamais pecará, é Jesus Cristo, que está nas mansões celestiais. Ele. Então essa palavra, quem não cometeu, quem não tem, seja o primeiro a tirar. E ninguém tem o direito de jogar pedra, porque Jesus diz, aquele que não cometeu, aquele que não tem, aquele que não pratica, esse tem como jogar pedra. Então a única pessoa que poderia jogar pedra ali seria Jesus. Seria Jesus. E ele teve misericórdia da mulher, sem contrariar a lei de Moisés, sem contrariar a sua própria pregação. E sabe por quê aquela mulher não morreu naquele dia? Porque Jesus teve sabedoria para se sair, e as pessoas foram embora e largaram o caso daquela mulher para lá. Provavelmente não procurou ela novamente para tentar apedrejá-la. Sabe por que você está vivo? Sabe por que não te fulminaram? Sabe por que Deus não quebrou você no meio? Porque Jesus misericórdia. Ou você pensa que nunca mereceu morrer, ou você à noite acha que Jeová passar foice no seu pescoço, ou você acha que nunca mereceu Deus tornar você todos nós que estamos aqui, disse, não vou tê-lo como filho da ira, mas eu vou dar a ele o chamado sonhos celestiais. Romanos capítulo 1. Quem está entendendo diz amém. Romanos capítulo 1, não vou ler todo o capítulo, pois é grande, mas o versículo 26 a seguir diz assim, preste bem atenção: porque Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se apaixonaram com sensualidade para com os outros homens. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo de si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição. Veja o tanto de coisa aqui, que alguns de nós já fizemos isso. Estando cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores ou difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbo, presunçoso, inventores de mal. Tem gente que inventa o mal, nem precisa ter o mal, ele já inventa um. Desobediente ao pai e desobediente à mãe, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente com os que fazem.
Então observe tanta coisa aqui. Eu tenho certeza que pelo menos um desses problemas aqui já aconteceu com algum de nós depois que a gente já se converteu. E Paulo fala, quem faz essas coisas é digno de morte. Não só quem faz, mas aquele que é conivente, aquele que concorda, aquele que encobre, aquele que passa a mão. Então por que tem algum ser humano que ainda é vivo no filminó? Nos perdoa, meus irmãos. Quem não tem pecado, atire. Mas às vezes a gente fica tão cego que ao invés da gente falar de verdade, talvez o meu pecado é apenas diferente do dele. Porque às vezes o meu pecado é só diferente do seu. Lembra de João? O apóstolo falando assim, olha, aquele que odeia ou que aborrece seu irmão, ainda está em trevas. Nele não permanece a luz de Deus. Se essa pessoa que odeia seu irmão, de João, é homicida. Homicida é quem mata. Mas odiar é o equivalente. Às vezes, preste atenção, a gente fala assim, eu nunca matei ninguém com facada, com tiro, com paulada. Mas eu tenho uma dificuldade para perdoar. E quando alguém me faz o mal, eu fico com aquele negócio dentro. Eu tenho que orar, jejuar, senão não sai. O que é isso? Isso é ódio. Isso é homicídio. E quem faz isso não pode entrar no reino do céu. Mas porque você ainda acredita, apesar dessas dificuldades? Porque apesar disso, as mãos de Deus ainda continuam nos guiando e nos direitando, consertando e corrigindo a nossa vida. A Bíblia diz lá em Mateus 5, se não faz memória, se você chamar alguém de imprestável, de alguém inútil, você já é réu de ser julgado. Depois você lê na sua casa. Se alguém se encolerizar contra alguém sem razão, você está já no caminho do castigo. Não precisa mais nada. Sabe aquela pessoa que nunca te fez nada e você fala assim, eu não vou com a cara daquela pessoa? Isso é um problema muito sério que você tem e não a outra pessoa. Mas por que você ainda está vivo? Porque eu estou vivo. Porque nós somos cheios de defeitos e pecado. A gente só vai melhorar a nossa espiritualidade quando a gente fizer como Paulo disse, cada um examine a si mesmo. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. E ninguém atirou pedra nenhuma. Foi embora do mais velho ao mais novo. Não falaram mais nada. E vai falar o quê? Pronto. Se a gente falar aqui, daqui a pouco vai ser a gente que vai ser apedrejado. Que na verdade, como na lei de Moisés, eram os pecados físicos, pecados que poderia comprovar, que não estava relacionado ao interior. Então era muito fácil o camarada viver adulterando sem ser pego com mulher de ninguém. Jesus vem e fala, olha, visto que foi dito, não adulterarás. Quando Jesus diz assim, olha, não adulterarás, ele está falando, não fique com a mulher do seu próximo. Mateus 5:29. Eu, porém, vou endurecer isso, porque na graça é mais duro do que na lei. Você que pensa que não. Eu, porém, vos digo, na lei está escrito, não fique com a mulher do próximo. Vai trazer apedrejamento para você e para ela também. Mas eu, porém, vos digo, basta olhar para a mulher de alguém e ter maldade no seu coração, que já cometeu adultério. Então é fácil chegar alguém e falar assim, ó pastor, eu traí minha esposa, eu pequei com a minha namorada, e a gente falar, então, pancada nele, pedra nele, expulsa ele, exclui ele. Não estou dizendo que nós temos que aceitar, não é isso. O problema é, e talvez quem está falando isso também é um adúltero. Essa é a questão. Por isso ele falou,
O julgamento de vocês tem que ser na reta justiça. Não seja hipócrita quando for julgar. Não julgueis para não ser julgado, porque você vai ser medido com a mesma medida que você usar. Qual é a medida que você está usando? Alguém adulterou fisicamente e você diz, esse merece castigo. Mas você cobiça a mulher de alguém e acha que não merece? Diante dos homens não tem o que fazer, porque eu não sei dos seus pensamentos e nem você sabe do meu. Mas diante de Deus é farinha do mesmo saco. Então, a gente precisa olhar mais para nós. E sabe o que acontece? A gente vai se consertar bem melhor espiritualmente quando cada um, porque, irmãos, o que é que faz a gente tropeçar quando está indo no caminho? Na maioria das vezes, porque a gente não está prestando atenção no nosso próprio caminho. Quando a gente observa bem por onde está passando, tem menos dificuldade da gente tropeçar. Não vou dizer que você não vai tropeçar, porque ninguém é perfeito. Mesmo olhando, você pode tropeçar ainda. Mas na maioria das vezes, quando a gente tropeça, é porque a gente não estava voltado para o caminho. Na nossa vida espiritual, tem gente que vive tropeçando. Sabe por quê? Porque não olha por onde está passando. Confia demais aonde está indo. E acha que está tudo bem na sua estrada. Aí em Provérbio, várias vezes o escritor diz assim, olha, há caminho que aos olhos do homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Aí para a gente não tropeçar, só resta um caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olhando por esse caminho, olhando para Jesus, não dá para você tropeçar, porque Jesus não coloca a pedra no caminho, Jesus coloca a luz, nos convida, Jesus ensina, Ele dirige, aponta, nos chama, nos dá força e graça. Quem vai jogar pedra? Quem é que vai jogar pedra? Pastor, tem uma pessoa lá na mocidade que não deveria cantar não, pastor. Não deveria cantar na mocidade, pastor. Por quê? Pastor, fica sabendo. E você nunca fez nenhum erro digno de sair da mocidade. Ah, mas pastor, mas ninguém falou para ninguém. Ninguém ficou sabendo. Mas Deus está sabendo. O problema não é cantar na mocidade, alguém sabendo. O problema é Deus está sabendo. O outro a gente quer que saia, mas quando foi a nossa vez, a gente não saiu. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então o que a gente tem que fazer? É abraçar um outro. Quando o outro cair, e ao invés de ser o fofoqueiro de Jeová, porque tem gente que é um fofoqueiro de Jesus, ao invés de apresentar uma questão do seu irmão, para Deus ter misericórdia dele, para Deus perdoar ele, sarar ele, libertar ele, a gente fica fofocando. Igualmente o fariseu, Senhor, eu não sou como os demais homens, eu não sou adúltero, eu dou dízimo de tudo, eu não sou que nem esse publicano. Isso é um fofoqueiro. Não, Jesus, tenha misericórdia dele, Senhor. Não mata ele não, Senhor. Não castiga ele não. Tenha compaixão, liberta, Senhor, até porque eu sei que fizeste isso comigo muitas vezes. O que a gente está fazendo? Nós estamos intercedendo ou estamos fofocando quando a gente ora por alguém que está em pecado? Preste bem atenção aí. Lembra-se disso. Talvez você ouviu isso pela primeira vez. Você é um fofoqueiro de Jesus? Jesus não precisa de fofoqueiro não, porque ele já sabe tudo antes de você contar para ele. Ele quer apenas que a gente conte para ele, a fim de que ele tenha compaixão. Se até os pecadores, a Bíblia diz assim, Paulo fala para Timóteo. Paulo fala para Timóteo o seguinte: faça orações e deprecações por todos os homens, pelos governos, pelos que estão em eminência. Deprecação, orar para que Deus perdoe o pecado do outro que nem ainda se arrependeu. É alguém cometeu um pecado contra você, e quando você for orar, além de você orar para que aquela pessoa venha recobrar sua consciência e se arrepender, você também orar, ainda que ela não se arrependa, Senhor, não leve em consideração o que ela fez contra mim, perdoa ela. Jesus, quando orou lá na cruz, ele diz assim, olha, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não era pelo arrependimento deles.
perdoar ali não pune eles de acordo com seus méritos, porque o que eles mereciam, matando, zombando do Filho de Deus na cruz, despindo, colocando a coroa para zombar, colocando o manto vermelho para zombar, batendo nele com a cana para zombar, esmurrando o seu rosto para zombar, cuspindo nele. O que é que esse povo merecia? Merecia a morte. Mas Jesus disse: perdoa ali, porque eles não sabem o que estão fazendo. E aí Jesus disse assim: para a gente amais uns aos outros como eu vos amei. Tem hora que eu fico pensando assim, irmão, nós estamos tão longe da realidade do cristianismo bíblico, daquilo que a Bíblia espera de nós. Você conversa com tanta gente, você vê tanta gente com pedras na mão, tanta gente com pedras na mão. Eu não amo aquele irmão, eu não odeio ele. Aquilo não é crente, aquilo é crente só no nome. Aquilo, na própria congregação da pessoa congrega, a pessoa indignada com tudo. Tudo bem, se você fosse uma pessoa certinha, a gente até entende. Uma pessoa certa, ela tem o seu direito, entre aspas, de ter repugnância com o erro do outro. O problema é quando a pessoa fala assim: como é que pode aquela pessoa andar pingando sujeira, e essa pessoa, enquanto fala com você, está respingando lama em você? Deixa para outro falar. Senão Jesus vai dizer: não julgueis, sou hipócrita. Primeiro, tire a trave, a madeira enorme que está no seu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do outro. É isso que Jesus está falando. Então, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Ninguém tirou pedra, foram embora, um a um. Jesus levanta, ficou só a mulher lá. Ela não sabia ainda qual era a atitude de Jesus. Talvez tivesse notícia e se sentisse mais calma, mais tranquila, mas ela sabia que Jesus era um judeu obediente à lei. E aí, mulher, cadê os teus acusadores? Irmão, a acusação ali não era uma acusação irreal, eram verdadeiras acusações. A acusação ali era a acusação que a Bíblia diz que tinha que ser apedrejada mesmo. Mas aquele homem, além de não ter misericórdia, criar um espetáculo, queriam pegar Jesus usando uma situação de sofrimento da outra pessoa, para ser promovido religiosamente em cima do erro do outro, só para no final dizer: nós tínhamos razão. Nós temos que ter um olhar de Jesus. O olhar de Jesus é um olhar verdadeiro, não se conforma, sabe tratar do assunto. Mas veja como é que termina. Depois que ninguém acusou a mulher, foram embora, ficou só Jesus e a mulher. Mas Jesus não ficou ali passando mão na situação, achando que está tudo bem. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: eu também não te condeno. Mas não termina aí. Vem a frase forte para ela: vai e para de fazer isso. Vai e não peque mais. Lembra daquele homem na porta, ou seja, no alpendre de Salomão, no tanque de Betesda, 38 anos naquela situação, tinha um monte de doente, Jesus fugiu de lá, curou apenas aquele homem que também não tinha falado nada com Jesus, Jesus que tem iniciativa, mas talvez ele tivesse mais tempo, não sei. Jesus não se identifica, cura aquele homem, o homem não sabia quem curou, é questionado, Jesus encontra ele depois. E aí Jesus fala para ele o seguinte: olha, vai e não peque mais, para que não aconteça alguma coisa pior. A coisa pior, ele tinha ficado enfermo 38 anos. Jesus cura ele e fala: vai e para de pecar, para que não aconteça alguma coisa pior do que 38 anos. A gente não sabe porque o homem ficou daquele jeito, mas diz que a situação poderia ser pior do que o que ele tinha passado antes. Então Jesus não está concordando, Jesus olha para isso com pesar. Aliás, foi para isso que ele veio, para morrer. Porque se Jesus viesse e não morresse em nosso lugar, estaríamos todos condenados, destinados à ira. Mas aquele que recebeu a sua palavra e que recebe a sua palavra, aquele que crê na sua palavra, aquele que até hoje crê e se rende à palavra, Deus dá livramento da morte e dá oportunidade de ser chamado seu filho, porque o propósito de Jesus é salvar o pecador.
Quem aqui já é salvo em Jesus Cristo, diz amém. Porque um dia Ele fez com que os acusadores fossem embora e não jogassem pedra em você. Por isso que você está aqui. Por isso que nós estamos aqui. Porque Ele não permitiu as pedradas. Porque muitos de nós, com certeza na nossa história, já encontramos situações que alguém quis jogar pedra, mas Jesus nos deu o livramento. Aquela mulher teve um grande livramento. Usaram ela como um trunfo para pegar Jesus. Usaram ela como um pretexto. Mas ela poderia morrer de verdade. Se Jesus falasse, na verdade, a lei de Moisés diz que você, mulher, tem que ser apedrejada. O que vocês acham que ia acontecer com a mulher? Seria apedrejada. Jesus não contrariou a lei e ainda deu salvação ou uma oportunidade para aquela mulher. Vai e não peque mais. É isso. Você errou uma vez, Deus te perdoou. Errou outra vez, Deus te perdoou. Pare de errar, pare de pecar. Mas se caso vier pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, intercedendo por nós. Jesus chegou a dizer assim, olha, você... Ô Jesus, Pedro fala, quantas vezes tem que perdoar as pessoas que contrariam a mim? Quantas vezes? 7 vezes? A regra era 3 vezes por dia. Pedro vai mais à frente e falou, é 7? Jesus falou, não é 7, Pedro. Se alguém errar contra você e for até você pedir perdão, você deve perdoar ele, nem que seja 70 vezes 7, que dá 490 vezes. Agora, você acha que você já pecou contra Jesus quantas vezes? Se eu tenho que perdoar você 490 vezes, aí Jesus ia perdoar só uma vez, só seria injusto. Ele perdoa muito mais. Porque eu tenho certeza que a gente já pecou muito mais do que 490 vezes. Mas por que a gente está aqui? Porque Ele tem nos perdoado os nossos pecados. Só não pode ficar brincando de ser crente. Porque às vezes Jesus fica meio zangado e resolve levar ou mandar ir. Não sei se Ele leva para todo lugar ou Ele manda ir para algum lugar. Lembra de Ananias e Safira? Chegou lá, a gente está trazendo dízimo. Não tem nada a ver com dízimo oferta. Está trazendo o dinheiro todo aqui. Como todo mundo estava trazendo, é o dinheiro da casa, completo. Não, era só metade, era só falar a verdade. Ele não tinha obrigação de dar dinheiro nenhum. Ananias e Safira queria ficar com a fama de generosos. Então chega lá diante de Pedro, está aqui o dinheiro da nossa casa. Não é Safira, é. E aí Pedro pegou de jeito. Safira, não sei se deu uma afastadinha ou se chegou atrasada, não sei. Eu só sei que ela não estava na hora. Pedro falou, e por que você deixou Satanás colocar esse mal no seu coração? Por causa disso você vai morrer. Porque você não pecou contra o homem, você pecou contra Deus, Ananias. E ele, pá, caiu. Rapaz, geralmente demorava muito tempo para sepultar uma pessoa. Já foi pegando o camarada, tirando dali. Quase 3 horas depois, chega a Safira. Como diz a gíria, né? De boa. E aí, Safira, foi assim, é verdade? Vocês venderam assim, tá todo o dinheiro aqui? Tá vendo aí esses homens que acabou de chegar? Esses rapazes com os pés sujos de lama aí, acabaram de enterrar o teu marido. E vai enterrar você também. Opa! Tem um troço no coração da mulher, ela... Mas por que Deus fez isso? Vê o que causou no coração da igreja quando a igreja ficou sabendo disso. Então não brinque não. Deus perdoa. Só que tem hora que Ele fala, vou fechar a torneira para você aqui. Então você não sabe qual é a sua vez, fecha a torneira. Não confie que Deus vai te dar sempre a chance. Porque o pecado voluntário, Deus pode cortar o fio de prata, tá? Então, mas o que nós sabemos é que servimos a um Deus misericordioso e Ele já não cortou o fio de prata nosso, porque Ele sempre tem nos dado uma oportunidade. Então, não reclame se alguém está jogando pedra em você, mas um cuidado maior. O problema maior nosso não é levar pedrada. Preste atenção aqui, já estou terminando. O problema maior nosso não é levar pedrada. O maior problema nosso é a gente ficar dando pedrada nos outros. Porque a gente reclama das pedradas que os outros dão em nós. Só que a gente esquece que muitas vezes nós damos as pedradas nas pessoas. E se lembrar primeiro, se eu for comparar-me com o outro, se eu conseguisse ter uma lupa espiritual,
Em muitos casos que damos pedrada, a gente fala, na verdade não vou jogar pedra porque nessa história eu mereço mais pedrada do que ele, então vou deixar para lá. Então sejamos misericordiosos. Da Bíblia para apedrejar ninguém, porque esses textos para apedrejar, mas confiar em um Deus que está pronto a nos dizer, está perdoado, agora vai e não peques mais. Aplauda o Senhor nessa noite.